Olá pessoal, eu sou o Jairo Leite e seja muito bem-vindo ao Entre Pinças Podcast, um espaço onde a gente traz histórias reais, bastidores do centro cirúrgico e experiências que ninguém conta. Se você é da área da saúde, estudante ou só tem curiosidade para entender o que acontece por trás de uma cirurgia, este podcast é para você. Como é de verdade a vida de um instrumentador cirúrgico? E para esse primeiro episódio, eu trouxe alguém que vive isso na prática. Felipe Peixoto. Seja muito bem-vindo, Felipe. Conta pra gente aí, se apresenta pra gente e conta como que você começou na instrumentação cirúrgica. Obrigado, Jairo, pelo convite, né? Desde já agradeço. Meu nome é Felipe Peixoto, instrumentador desde 2014. Já atuei na cirurgia cardíaca, cardiovascular, passei pela cirurgia robótica, trabalhei em empresa de OPME e atualmente eu sou 100% autônomo, trabalho com urologia hoje. Me especializei, sou especialista em urologia aí, principalmente em urologia avançada. E o que te fez escolher essa profissão? Pô, interessante que foi bem por acaso, né? É uma profissão que não era muito falada, não era conhecida, né? Não tinha Instagram, não tinha podcast como tem hoje, então quase ninguém fala, se ouvia falar de instrumentação cirúrgica. Eu trabalhava no hospital e um cirurgião, né, sempre estava ali no dia a dia e ele comentou com a técnica que me treinou e ele falou que queria pagar um curso de instrumentação para ela trabalhar com ele. E aí eu falei, instrumentação? Deve ser legal esse negócio. Aí eu fui dar uma olhada no que era instrumentação, né? E aí eu dei uma pesquisada, falei, acho que eu vou fazer um curso desse. Então, assim, sem conhecer a área, sem pretensão nenhuma, não sabia como que era, totalmente no escuro, mas porque eu vi o médico convidando a técnica, aí eu tive a curiosidade e fui. Aí eu procurei as escolas, acabei fazendo um curso e entrei na área. Isso eu ia te perguntar se você já conhecia, né? Então você não sabia nada ainda, né? E como que foi a primeira vez dentro do centro cirúrgico, assim? Primeira vez foi, assim, algo que me marcou, porque primeiro que eu não conhecia, né? Eu vim do interior, né? Eu me formei na cidade chamada Bocaiúva, uma cidade muito pequena, né? Fiz estágio em PSF, CAPS, hospital só curativo e vi um parto, o máximo que eu vi. Então, eu não tinha conhecimento no centro cirúrgico do que era de verdade, né? Então, eu vim de, um, de uma cidade muito pequena, sem noção nenhuma do centro cirúrgico que nós temos hoje. Então, quando eu cheguei lá, que eu vi como que era a estrutura do bloco cirúrgico, como que era aquela correria do dia a dia, eu achei muito interessante. Interessante que a minha primeira experiência foi na cirurgia cardíaca. Então, imagina, na primeira experiência, você se deparar com a cirurgia cardíaca de cara. Então, eu fui, acho que um pouco meio ousado para começar, né? Falei com a coordenadora do bloco, ele não me dá uma oportunidade que uma semana eu já estou instrumentando sozinho. Aí ela até riu, falou assim, um pouco difícil. E ela me deu oportunidade, lógico, com uma semana eu estava aprendendo ainda a montar mesmo. E você lembra de alguma situação assim, marcante assim no início, assim? Além da situação da cirurgia cardíaca, que envolve muito equipamento, muito material, né? Tem muitos episódios que marcou, mas eu acho que aquela entrega do cirurgião, da equipe para salvar uma vida, para mim é o que mais me marca até hoje, né? Então eu tive vários episódios em que precisou de intervenção rápida para salvar uma vida, né? Na cirurgia cardíaca, quando nós estava iniciando a cirurgia, ainda abrindo externo, né? Era uma cirurgia de aneurisma de aorta, e aquele aneurisma ele se rompe assim, então voa sangue no teto, e já colocaram o dedo lá assim, já comprimindo, que acabou de abrir o externo e já entrou em sec ali naquela correria para resolver aquela cirurgia. Então, para mim, isso marcou esses eventos, né? Então, graças a Deus foram poucos, porque é muito estressante, mas ao mesmo tempo muito interessante para ver como que é a reação rápida da equipe ali. Então, na urologia já aconteceu, mas não com a mesma intensidade, né? Porque o paciente parar, ao final de uma cirurgia, assim, final da cirurgia, o paciente parou. Parou por 23 minutos, a equipe ali empenhada, massagem cardíaca, drogas e tal, e o paciente, ele voltou, e o mais interessante é que se o paciente ficou parado por 23 minutos, quando o paciente volta, né, vai pro CTI, aí eu fui visitá-lo no CTI, no final do dia, cheguei lá, e aí, como é que tá? Falei, tô tudo tranquilo, ele tava conversando e tal, a única coisa que tá me incomodando é a dor no peito. Eu falei, mas tinha um tanto de homens como você lá também, né, então, normal. Mas esse último caso me marcou por causa disso. O paciente 23 minutos parado, né, com toda a intervenção ele consegue voltar, vai para o CTI, falando normal, estubado, foi bem interessante. Eu já passei um momento desse na varizes, né? O paciente tinha alergia de dipirona e não passou, não falou para ninguém, ninguém estava sabendo. E
enfaixando a perna do paciente, o anestesista lá, a gente praticamente terminou a cirurgia e aí o anestesista falou, já, para aí, me ajuda aqui que o paciente parou. E aí já liguei pro médico, né? E ele já chamou um monte de anestesista, foi chegando e conseguiu resolver, né? Mas assim, de pirona, né? Depois foi conversar com o familiar do paciente, falou, ela já teve um episódio mesmo de pirona e tal, ela tem alergia, mas é um caso sério, né? Tem que tomar cuidado com alergia, né? Muito. Qual o erro mais comum de quem está começando? Ou eu costumo dar mentoria e a maioria das pessoas me perguntam no Instagram, muitas perguntas eu recebo, Peixoto, como é que eu faço para decorar essas pistas? Como que eu faço para decorar o nome de todas as pistas? Então, para mim, o maior erro hoje dos iniciantes, dos estudantes de instrumentação cirúrgica, é querer decorar todos os instrumentais, achando que aquilo ali vai ser muito importante para ele, né? E, na verdade, eu vejo que o mais importante do que decorar o nome dos instrumentais é saber os tempos cirúrgicos. É porque se você souber o tempo da hemostasia, da síntese, da diérese, você vai entender qual o instrumental usar ali. Só que ele se preocupa tanto em decorar instrumental, eles ficam neuróticos, tem que decorar tudo, e não é, a gente sabe que não é. Então, existem outros passos que são mais importantes que decorar nome de pinças, né? Que é a anatomia do paciente. Isso é muito importante. Isso vai te dar agilidade no tempo de resposta. Isso vai te dar uma noção de realmente o que você vai precisar, o que não vai precisar ali durante a cirurgia. Então, acho que o maior erro deles é achar que tem que se preocupar somente com a mesa cirúrgica. E hoje não é mais, né? Hoje, o Bruno deu uma palestra no Congresso Mineiro de Urologia, nós fizemos um simpósio lá dentro, e o Bruno ele falou que hoje o instrumentador, além dele instrumentar, ele é um engenheiro clínico, né? Ele tem que saber mexer na torre de vídeo, ele tem que saber mexer num laser, né? Porque tem a vascular, tem na proctologia, tem laser. Então, hoje tem muita tecnologia dentro da cirurgia. Então, você tem que entender um pouco mais, não somente de nome de pinças. E mesmo, né, sabendo, tentando entender isso tudo, ele também tem que ter noção um pouquinho de material. Você acha que tem algum material, assim, uma pinça, alguma coisa que ele tem que saber primeiro, que ele tem que dominar ela primeiro? Com certeza. Sabendo dos 4 tempos cirúrgicos, né? Então, você dominando qual que é a síntese, diérese, hemostasia, então você já tem uma noção básica. Então, você tem que conhecer o cabo de bisturi, as anatômicas, as hemostáticas, tesouras, álices, essas pinças que são usadas em praticamente todos os procedimentos, desde cirurgia pequena, uma cirurgia grande, uma cirurgia laparoscópica, até mesmo uma cirurgia endoscópica. A gente precisa de uma pinça, precisa de uma bacal, precisa de uma álice, né, para prender um campo, prender um plástico, alguma coisa do tipo. Então, as pinças básicas que a gente usa no dia a dia, né? Você daria alguma dica para quem está começando hoje? Uma dica que eu daria para o Felipe Peixoto de 2014, 2015, 2016, 2017. Se especializar, fazer especializações, fazer mentorias, participar de eventos para agregar conhecimento. Porque o instrumentador hoje, o maior erro do instrumentador é ele achar que fez o curso de instrumentação, ele está pronto para o mercado de trabalho. Ele não está. Então, ele precisa se especializar mais, entender mais sobre as técnicas cirúrgicas, né? Pegar uma especialidade e se aperfeiçoar nela, estudar um pouco sobre aquela ali, tentar entrar naquela. Lógico que a gente nunca vai entrar no que a gente ama de cara, né? Acaba entrando por acaso, eu entrei na cirurgia cardíaca, hoje eu estou na urologia, não me vejo fora da urologia, né? Mas eu acho que tem que buscar essa especialização. E como que eu faço isso hoje? Né? Eu acho que a melhor forma, depois de formado, o melhor caminho hoje seria fazer uma mentoria, uma especialização com alguém. Por quê? Primeiro, né, o Felipe Peixoto chegou no bloco cirúrgico totalmente despreparado, sem conhecimento, não conhecia ninguém, não conhecia a área. Levei muito tempo para aprender, levei muito tempo para entender todo o processo. Agora, imagina hoje os mentorados que vão comigo, quando eles chegam no bloco, no primeiro dia, ele já conhece todo o centro cirúrgico, né, sabe onde ir se precisar de uma pinça, sabe onde ir, se precisar de um material estéreo, sabe onde ir, se precisar de alguma coisa, sabe onde procurar, né? Dentro do centro cirúrgico, ele vai se situar, ele vai se achar ali dentro. Ele sabe onde está o ambiente do anestesista, aqui essa parte que é do circulante, aqui é do cirurgião, aqui é do instrumentador, então ele vai entender tudo isso. Mas como? Porque ele está me acompanhando, então no dia a dia ele acaba me acompanhando. Então, a especialização hoje eu acho que ela é muito importante. Primeiro que o instrumentador ele vai se preparar muito mais. Ele vai conhecer o centro cirúrgico antes de arrumar o primeiro emprego. Eu cheguei totalmente despreparado, levei muito tempo para aprender. Então, eu fiquei 2014, 15, 16, 17,
totalmente anônimo, ninguém me conhecia. Mas em 2018, quando eu entendi, quando eu participei da cirurgia robótica, aí eu chegava dentro de uma sala, tinha 20 pessoas dentro de uma sala, aquele monte de gente, porque era novidade, né? Tava começando a robótica aqui em Belo Horizonte. Então era tudo muito novo. Então eu comecei a ficar fascinado com aquilo, né? Aí eu comecei, não, eu quero aprender mais, eu tenho que aprender mais, eu tenho que buscar mais. Aí depois eu comecei a participar de congressos, simpósios. Aí eu comecei a ver como que é a instrumentação pela outra ótica, de outro ângulo. Então é algo que eu acho que é essencial hoje. É buscar especializações e buscar se aperfeiçoar mesmo no mercado de trabalho. Essa era a pergunta que eu ia te fazer. O que diferencia um instrumentador, né, de comum para excelente, né? Então você já respondeu. E dá para viver bem de instrumentação? Só, eu acho que interessante sim, né? O que diferencia o instrumentador comum do instrumentador de excelência. Então, é o meu caso. Então, eu era um instrumentador comum, sabia instrumentar, sabia montar uma mesa. Eu chegava no hospital, montava minha mesa, olhava o meu horário, olhava o relógio, deu meu horário de ir embora, pegava minhas coisas e ia embora para casa. Hoje, a mentalidade que eu tenho é totalmente diferente. Então, eu chego num centro cirúrgico, eu observo muito, talvez tenha algum médico sozinho, eu vou ali, me prontifico a ajudar, né? Se tem algum problema ali, hoje eu tento resolver com os lasers que eu trabalho, eu leio o manual, então, para estar preparado para acontecer alguma coisa. Então, esse é o instrumentador excelente, né? Que faz além do combinado. Eu costumo dizer que antes de ser interesseiro, seja interessante. Então, antes de te procurar, doutor, me arruma uma vaga. Doutor, tem uma vaga para mim trabalhar na sua equipe, mas o que eu tenho a oferecer? O que eu tenho de diferente do que todo mundo tem? Né? Hoje estou formando vários instrumentadores, mas o que eu posso oferecer além daquilo? Então, é entregar além do combinado. Então, hoje, a gente vai trabalhar, eu não olho o horário, que hora que eu estou chegando, que hora que eu estou saindo. Eu quero entregar o meu melhor e voltar para casa. Né? E respondendo a pergunta, dá para viver bem da instrumentação? Né? Depende do quanto você vai suportar. Né? Porque hoje eu sou 100% autônomo, então eu trabalho por produção. Quanto mais eu produzo, mais rende. Então, se eu trabalhar pouco, eu vou ganhar pouco. Se eu trabalhar muito, eu vou ganhar muito. Mas só que é um ponto que muitas pessoas não estão dispostas, não tem disposição de passar por isso. Né? Chegar no bloco 6 horas da manhã, sair dali 22, 23 horas da noite. Isso aí sem ir para casa, né? Sem parar para almoçar algumas vezes. Né? Então, até que ponto nós estamos dispostos a nos doar por inteiro na profissão? Então, se você tiver disponibilidade, se você tiver essa força de vontade de falar, eu vou dar o meu melhor, eu vou pegar o que vier, dá para viver bem, mas tem que trabalhar um pouquinho. Né? E como que você acha assim que dá para crescer na área, né? Você já falou alguma coisa, mas você tem uma empresa também, né? Eu vi que você tem algumas pessoas também que você pode ir norteando ali. Como que você acha que dá para crescer na área assim? O que você fala para essas pessoas? Eu comecei a crescer muito depois que eu tive essa visão também empreendedora. Né? A gente, além da minha profissão, eu empreender naquela profissão. Se eu chegar para o médico e falar, eu como instrumentador, eu cobro R$200. Mas se eu falar assim, eu fechou mesmo para uma cirurgia. Se eu falar assim, peraí, eu vou te mandar um orçamento. Aí eu mando lá com o CNPJ, com a logomarca da empresa, com o que eu vou entregar, né? E ali eu coloco todo um orçamento, todo profissional. Ele me vê como uma empresa. Esse médico vai me pagar, em vez de pagar 200 como instrumentador, como empresa ele pode me pagar 400, 300, 500. Então, ou seja, eu acho que é uma forma também da gente onerar melhor, né, o nosso serviço, então nos comportando mais como empresa do que simplesmente como uma mão de obra. Né? Quanto que você paga para um pedreiro para reformar a sua casa? E quando você paga para uma empreiteira? Está entendendo a diferença? Então, quando a gente se comporta como empresa, o mercado nos vê diferente, o médico nos vê diferente. Então, eu passei a me comportar desde 2023, quando eu criei a minha marca, Peixoto Instrumentação Cirúrgica, né? Criei a empresa, criei um CNPJ, e eu passei a me comportar como uma empresa, não simplesmente como uma mão de obra. Né? Então, eu acho que isso é uma forma. E vale a pena começar na instrumentação, nessa profissão? Hoje, vale a pena começar se você estiver disposto a sair do básico para o avançado, né? Deixar de ser, não pensar em ser apenas um instrumentador e querer ser um instrumentador de excelência, um instrumentador exponencial. Eu costumo falar com o pessoal que me acompanha o seguinte, currículo certificado no mercado tem muito, mas agora fazer o que muitos fazem por trás dos bastidores é isso que faz a diferença. É você ser o braço direito do cirurgião. Tem instrumentador que chega, acabou a cirurgia, ele vai embora, não dá nem tchau. Né? E muitas vezes o cirurgião precisava de um apoio, precisava de uma ajuda.
e não tem esse apoio. Então, quando você se torna o braço direito do cirurgião, né, quando você se torna ali uma pessoa disponível, uma pessoa que está sempre, que o cirurgião pode contar a qualquer momento, é isso que ele procura. Mas para isso você precisa também ter uma ética profissional, coisa que as pessoas hoje confundem o ambiente de trabalho com um boteco, com o mercado, se comporta de qualquer maneira. Isso fecha muitas portas para muitas pessoas. Né? Teve médico, quando eu comecei a gravar vídeos para o Instagram, tal, criar conteúdos, teve um médico que me chamou para dizer: Peixoto, já que você está gravando um vídeo aí, faz um vídeo como se comportar dentro do bloco cirúrgico, porque tem gente que chega aqui e quer falar da vida pessoal, quer falar do que fez no final de semana, né? Então, tudo isso vai enfraquecendo e manchando a carreira daquele profissional. Então, hoje, se você quiser entrar no mercado, você tem que ser diferente desse. Você tem que entregar além do combinado. Você tem que estar disposto a vestir a camisa mesmo. E, além de tudo, tem que ter o que muitos não estão tendo hoje, que é comprometimento. Está muito difícil. Hoje, pessoas deixam a gente na mão. Pessoa some, não marca a cirurgia e não aparece. Depois vem com desculpas e tal. Acontece muito, infelizmente. Tem a situação também de desmaio, né? Eu já peguei situação de pessoas quererem entrar na área da instrumentação e no primeiro sangue que ele vê, já cai. Já passou por isso também? Desmaiar, não, mas eu já passei por situação que chegou uma pessoa totalmente empolgada, queria fazer instrumentação, queria me acompanhar, isso e aquilo. E quando chegou dentro do bloco cirúrgico, me acompanhou, ele falou assim: realmente isso aqui não é para mim. Aí mudou, assim, foi embora. Fez mentoria comigo, acho que foi uma vez e não voltou mais. Ele falou: não é para mim, foi embora. Então tem muitas vezes, tem gente que vai, talvez pela aquela romantização da instrumentação cirúrgica. É o braço direito de cirurgião, é um negócio. Aí as pessoas acham que é só aquele ali, é muito lindo. Acontece também, a pessoa te conhece, já aconteceu isso comigo, e você procura ser um profissional de excelência, né? E querendo ou não, você vai voar, né? Você vai sobressair. E querendo ou não, você começa a ganhar melhor. E algumas pessoas, até de outras áreas, né? Vendo você melhorando, começa a olhar, essa área aí é boa, e começa a querer também. Aí, né? Já aconteceu muitos comigo, não sei se já aconteceu contigo também. Só que a pessoa faz igual você falou, ela começa ali, não tem, né, a desenvoltura para aquilo, não ajuda, fica engessado ali, né, e quer só porque está dando dinheiro, né, e não é assim, né. Eu acho que só por dinheiro hoje, dificilmente você se mantém no mercado, dificilmente, porque é uma profissão que ela é muito exaustiva, né? Emocionalmente, ela esgota muita gente, suga as energias da gente, né? Fisicamente, tem dia que a gente fica em pé o dia inteiro, sai correndo, vai no banheiro, bebe uma água, volta, e é só isso, sem almoçar, sem ir no banheiro, né? Então, se você não tiver esse equilíbrio emocional, não entender que realmente é exaustivo, né? Você não vai ficar. Você vai falar: não vale a pena o que eu ganho aqui. Então, pode pagar todo o dinheiro do mundo, você não vai. Tem gente que acha que é uma humilhação demais não ter tempo para ir no banheiro. Mas eu entendo diferente. Eu vejo que o paciente está ali, a gente tem que resolver. E tem dia que a demanda é alta, mas tem dia que é tranquilo. Então, muitas vezes, por dinheiro não dá, porque é muito exaustivo. Tem cirurgia que é pequena, que dura aí, eu falo por mim, 1 hora, tem até 40 minutos, mas tem cirurgia que vai 2 horas, vai 2h30, 3 horas, né? Eu, por exemplo, trabalho não só com varizes, a gente tem arterial também. Os casos arteriais são mais complexos, envolvem mais materiais, né? Então demora. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está começando aí, qual conselho você daria? Para mim, eu acho que o conselho hoje, não só para quem está começando, até mesmo para quem já está no mercado e está se achando que eu acho que eu tenho que ser mais valorizado, eu preciso ganhar melhor, eu preciso crescer mais, é se especializar. Eu acho que o que está faltando hoje o instrumentador, ele forma, pega o diploma e acha que só aquilo é o suficiente. Só que quando você olha para um cirurgião, o cirurgião ele demora 5 anos para formar na faculdade. Ele faz 3 anos de residência de cirurgia geral. Depois ele faz mais 3 anos de uma especialização médica, para especializar em alguma área. O urologista, por exemplo, é assim. E depois ele faz mais 1 ano de fellowship, que é se especializar mais ainda, né? E ainda ele continua estudando a vida inteira. O cirurgião ele participa de 2, 3, 4, 5 congressos ou eventos por ano, né? De educação continuada. Então, ele nunca para de estudar. E o instrumentador, ele acha que ele não precisa estudar. Então, quando eu entendi que eu preciso me aperfeiçoar mais, entender melhor, não somente a instrumentação,
mas entender um pouco da cirurgia, entender um pouco sobre a indústria, né? Qual que é o melhor equipamento hoje, qual que é a melhor técnica cirúrgica. Se eu entendo mais disso, com certeza eu vou ser mais valorizado, eu vou ser melhor remunerado, eu vou ser mais procurado, né? E eu vou ter uma agenda cheia. Então, eu posso escolher para onde eu quero ir, né? Hoje eu tenho esse luxo de poder escolher se eu quero trabalhar de segunda a sexta, se eu trabalho sábado, se eu trabalho domingo, né? Mas eu acho que é isso, é especializar. Então, o cementador, muitos aí estão parados no tempo. Eles acham que não precisa de estudar, especializar e precisa. E tem um simpósio aí para isso, né? Para ajudar, né? E eu já escutei muita gente falar que é bobagem, que não precisa disso, né? E não é aí, né? E esses aí que são os comuns, né? Então é isso. Obrigado, Peixoto, pela essa conversa nossa aqui. Se esse episódio foi útil para você, de alguma maneira, compartilha aí esse vídeo, deixa um like aí pra gente e se inscreva aqui no canal, porque toda semana a gente vai trazer aqui histórias reais e profissionais da saúde compartilhando experiências que fazem a diferença. Este é o Entre Pinças Podcast, profissionais da saúde, histórias que inspiram. E a gente se vê no próximo episódio.